Silêncio. É isso que você escuta quando tenta acessar fóruns que existiam há apenas alguns anos. Links quebrados, páginas vazias, arquivos que simplesmente não existem mais. A Deep Web está sumindo, brother, e isso está acontecendo de forma alarmante e silenciosa. Vamos falar sobre algo que ninguém quer admitir. A parte escondida da internet que conhecemos há décadas está literalmente desaparecendo diante dos nossos olhos. Não estou falando de sites que saem do ar temporariamente por manutenção, mas de comunidades inteiras que existiram por anos e simplesmente sumiram do mapa digital. A Deep Web sempre foi o submundo da internet, a parte não indexada pelos buscadores tradicionais como Google e Bing. Era lá que rolavam discussões filosóficas profundas sobre a natureza da realidade, teorias conspiratórias que você nunca veria na Surface Web, comunidades tech antigas com arquivos raros e experimentais, e sim, também os mercados underground. Mas agora, grande parte disso está virando pó digital, desaparecendo sem deixar rastros. Os takedowns massivos de grupos gigantes como Lockbit, Alphabay e Hansa, em 2024, demonstram uma colaboração global dramaticamente melhorada entre agências de aplicação da lei internacionais. Mas não é só pressão policial coordenada. O que está rolando é muito mais complexo, profundo e preocupante do que parece na superfície. Primeiro, vamos falar dos fóruns antigos e históricos que construíram a cultura digital underground. Sabe daqueles lugares obscuros onde veteranos da internet discutiam desde criptografia avançada e exploits de segurança até teorias sobre civilizações perdidas e experimentos de consciência? Muitos deles estão simplesmente abandonados às moscas digitais. Os administradores pararam de pagar os servidores caros, as comunidades migraram para outras plataformas menos seguras ou simplesmente dispersaram como folhas ao vento outonal. Curiosamente, dados revelam que 9 dos 15 atores de ameaça mais ativos entre 2024 e 2025 estavam diretamente associados ao Bridge Forums, uma das maiores comunidades de hackers da Deep Web. Isso demonstra como esses espaços digitais eram absolutamente centrais para toda uma cultura underground. E quando eles somem abruptamente, levam consigo anos de conhecimento técnico acumulado, discussões históricas e relacionamentos construídos ao longo de décadas. É como se uma biblioteca inteira de Alexandria digital queimasse sem ninguém perceber ou se importar. Tem também a questão absolutamente crítica dos arquivos históricos e documentos únicos. Partes substanciais da internet desaparecem literalmente todos os dias, sem possibilidade de recuperação. A preservação efetiva deste registro histórico digital requer uma abordagem extremamente proativa de arquivistas dedicados e cidadãos comuns conscientes da importância cultural. Mas a Deep Web não é indexada pelos mecanismos tradicionais de busca e arquivo. Então, quando ela some definitivamente, some mesmo. Não tem backup automático. Não tem Wayback Machine para salvar retroativamente. É o vazio digital total e irreversível. Na China, por exemplo, parte substancial da razão pela qual o conteúdo arquivado está desaparecendo com velocidade assustadora é o endurecimento progressivo da censura governamental nos últimos anos, especialmente após 2002. E isso não é absolutamente só um problema chinês isolado. Governos mundo afora estão fechando o cerco de forma cada vez mais coordenada, sofisticada e eficiente contra espaços digitais não controlados. O que mais impressiona e assusta é a velocidade absolutamente assustadora dessa transformação silenciosa. Fóruns consolidados que existiam há uma década inteira estão sumindo em questão de semanas ou até dias. Não é só exit scam clássico dos mercados ilegais focados em lucro. São comunidades completamente legítimas, com discussões valiosas, que estão perdendo relevância cultural ou sendo forçadas a fechar por pressões externas crescentes. Apesar dos fechamentos constantes e coordenados por autoridades internacionais ou dos típicos exit scams criminosos, quando um marketplace comercial desaparece levando todo o dinheiro dos usuários inocentes, esses sites puramente comerciais continuam a aparecer como cogumelos após a chuva digital. A motivação financeira é poderosa demais, mas isso vale principalmente para os mercados ilegais focados exclusivamente em lucro rápido.
As comunidades mais nichadas e intelectuais, com discussões genuinamente profundas e trocas de conhecimento real entre especialistas, essas não têm absolutamente a mesma resiliência automática nem motivação financeira direta para renascer das cinzas digitais. Pensa só na magnitude do que estamos perdendo. Décadas inteiras de cultura digital underground desaparecendo de forma silenciosa e completamente irreversível. Discussões técnicas sobre tecnologias experimentais que nunca chegaram ao mainstream comercial, filosofias alternativas desenvolvidas organicamente em comunidades fechadas e especializadas, teorias científicas heterodoxas debatidas por mentes brilhantes, experimentos sociais digitais únicos que não poderiam acontecer em nenhum outro lugar. Tudo isso está literalmente virando vapor digital, como se nunca tivesse existido. E tem um detalhe verdadeiramente assustador. A maioria esmagadora das pessoas nem percebe que isso está acontecendo bem debaixo dos seus narizes digitais. A Deep Web sempre foi completamente invisível para a maioria dos usuários comuns da internet, que ficam só no Facebook e Instagram. Agora ela está ficando progressivamente invisível até para quem sabia que ela existia e participava ativamente dessas comunidades underground há anos. É literalmente como se uma biblioteca inteira estivesse pegando fogo e ninguém conseguisse ouvir o alarme de incêndio tocando desesperadamente. Os poucos pesquisadores acadêmicos e jornalistas que tentam documentar sistematicamente esse fenômeno cultural encontram dificuldades técnicas e logísticas enormes. A natureza fundamentalmente anônima e descentralizada da Deep Web torna quase impossível fazer um censo preciso e confiável do que exatamente está sendo perdido para sempre. Não existe um catálogo centralizado dessas comunidades históricas. Então, quando elas somem abruptamente, é como se literalmente nunca tivessem existido na história digital. O mais profundamente irônico de toda essa situação complexa, enquanto a Surface Web está sendo progressivamente cada vez mais censurada e rigidamente controlada por algoritmos corporativos gigantes, a Deep Web, que sempre foi considerado o último refúgio sagrado da liberdade digital absoluta, está simplesmente desaparecendo gradualmente. Não por censura governamental direta e óbvia, mas por abandono econômico gradual, pressão legal crescente e consistente e falta total de sustentabilidade financeira a longo prazo. Alguns veteranos dedicados da internet antiga tentam heroicamente preservar o que conseguem, criando mirrors cuidadosos e backups seguros de conteúdo historicamente importante. Mas é uma luta completamente desigual contra o tempo implacável e os recursos financeiros extremamente limitados. A infraestrutura técnica da Deep Web sempre foi deliberadamente extremamente frágil por design de segurança. Dependia exclusivamente de pessoas altamente dedicadas, mantendo servidores caros no anonimato total, muitas vezes investindo recursos pessoais significativos. Quando essas pessoas inevitavelmente desistem, cansam da pressão constante ou são descobertas pelas autoridades, absolutamente tudo vai junto numa queda livre digital. E definitivamente não é como se fosse apenas conteúdo questionável ou claramente ilegal sumindo das profundezas digitais obscuras. Tinha genuinamente muita coisa extremamente valiosa culturalmente escondida nessas camadas. Discussões técnicas extraordinariamente avançadas sobre criptografia quântica e segurança computacional, comunidades especializadas de programadores experimentais testando tecnologias completamente de ponta, teorias científicas alternativas sendo rigorosamente debatidas por especialistas reconhecidos, filosofia underground desenvolvida longe dos holofotes acadêmicos tradicionais, conhecimento absolutamente único que não existe em mais nenhum lugar acessível do mundo digital contemporâneo. Em setembro de 2024, o próprio Internet Archive, considerado um bastião da preservação digital, sofreu uma violação massiva de dados que expôs brutalmente 31 milhões de registros contendo informações pessoais extremamente sensíveis. Isso demonstra cristalinamente que até os arquivos digitais mais estabelecidos, respeitados e bem-intencionados estão sob ataque técnico constante e coordenado. A preservação digital séria está ficando exponencialmente cada vez mais difícil, cara e genuinamente perigosa, mesmo para organizações completamente legítimas com financiamento adequado.
A situação se torna ainda dramaticamente mais preocupante quando consideramos cuidadosamente que muitos desses fóruns históricos e comunidades especializadas da Deep Web serviam como espaços vitais de discussão segura para dissidentes políticos perseguidos, jornalistas investigativos corajosos, whistleblowers arriscando suas vidas e ativistas dedicados de direitos humanos operando em países com regimes autoritários brutais. Esses espaços digitais protegidos ofereciam uma proteção técnica absolutamente vital para pessoas corajosas que literalmente arriscavam suas vidas compartilhando informações sensíveis sobre corrupção e violações de direitos humanos. O que resta da Deep Web histórica está se tornando progressiva e visivelmente mais centralizado, mais intensivamente vigiado, dramaticamente menos livre e crescentemente mais paranoico em suas operações. Os novos fóruns que surgem esporadicamente são significativamente mais fechados, mais tecnicamente restritivos, mais obsessivamente focados em segurança operacional absoluta do que em construção orgânica de comunidade genuína. A confiança natural que existia nas comunidades antigas estabelecidas foi sistematicamente substituída por suspeita constante e paranoia justificada. A época dourada da Internet Underground, quando era tecnicamente possível ter discussões completamente abertas e brutalmente honestas sobre qualquer tópico imaginável, está definitivamente chegando ao fim histórico. É literalmente o fim irreversível de uma era digital inteira, pessoal. A Deep Web, como conhecíamos historicamente, esse espaço mítico de liberdade intelectual total, discussões sem qualquer filtro ideológico, comunidades genuinamente alternativas e conhecimento técnico compartilhado completamente livremente, está morrendo uma morte lenta, silenciosa e aparentemente inevitável. E quando ela morrer completamente e definitivamente, vamos ter perdido permanentemente uma parte fundamental e completamente irressubstituível da cultura digital mundial contemporânea. Talvez seja realmente inevitável dada a direção autoritária que o mundo digital está inexoravelmente tomando. Talvez seja o preço histórico inevitável do que ingenuamente chamamos de progresso tecnológico e normalização corporativa da internet. Mas é também, inequivocamente, o fim melancólico da internet como último refúgio genuíno da contracultura digital autêntica. E isso, brother, definitivamente não é algo que devemos aceitar passivamente quietos, sem pelo menos tentar corajosamente entender e sistematicamente documentar o que estamos culturalmente perdendo para sempre. Se você curtiu essa reflexão profunda sobre o que estamos silenciosamente perdendo no submundo digital e quer entender melhor esses mistérios fascinantes da internet, deixa um like aí embaixo para fortalecer o algoritmo e ajudar mais pessoas a verem esse conteúdo. Comenta se você já conhecia algum desses fóruns antigos da Deep Web ou se tem experiências pessoais com essas comunidades underground para compartilhar com a galera nos comentários. Segue o canal para mais conteúdo exclusivo sobre os mistérios, teorias e a cultura underground da internet que ninguém mais está falando seriamente. E compartilha esse vídeo com alguém que também se interessa pela parte mais sombria e fascinante da web. Porque quanto mais gente souber sobre isso, maior a chance de preservarmos o que ainda resta dessa cultura digital única e completamente insubstituível.